Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Numa galáxia muito distante, há muito tempo atrás, nós fomos eleitos, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, se chama Antes da Fundação do Mundo, para que fôssemos como? Santos e sem mancha, diante dele. Peraí. Ok, Pedro Kelly, aí está dizendo que eu fui eleita. Pedro Kelly, aí está dizendo que eu fui eleito antes da fundação do mundo. Quer dizer que se diz que eu fui eleito é porque houve uma eleição. Claro. Houve uma eleição e nessa eleição você foi escolhido. Espera aí. Escolhido para que cargo? Não é cargo? Escolhido para ser santo e sem mancha, diante dele, não diante do sacerdote da esquina. Preste atenção no que você está lendo, ou no que eu estou lendo, confiando que eu estou falando Bíblia. Eleito para ser santo e sem mancha. O que significa santo? Bom, santo significa separado para um determinado propósito específico. Caramba, eu fui separado para um determinado propósito? É o que diz aí, cara, na ata da eleição. Isso aqui eu estou lendo para você é a ata da eleição. Você foi eleito antes da fundação do mundo, eu vou te explicar isso um pouquinho melhor, né? Para determinado cargo, não é cargo, para uma determinada posição, para exercer. O quê? A posição de santo separado para quê? Separado, por exemplo, para ser iluminado no teu entendimento, separado para compartilhar essa palavra e ajudar que o conhecimento da verdade, da graça, né, cubra toda a terra e dessa maneira se cumpra a profecia de Abacuque, capítulo 2, verso 14. Sem mancha, você já sabe, significa sem pecado.
Quer dizer que este verso, ele é dirigido especificamente, não para todo mundo, e sim para os que estão nesta terra vestidos por um corpo biológico depois da ressurreição. Porque você foi separado antes da fundação do mundo para vir a essa terra e estar sem mancha, quer dizer, sem pecado. Você foi separado, foi eleito para viver aqui numa época em que o pecado já havia sido quitado. Entendeu? Eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado. Você não estava ainda na parada. Você só chegou aqui em 1900 e pouco. Eu, por exemplo, cheguei aqui no dia 17 de agosto, de 1958, que eu cheguei aqui. Certo? Então, este verso diz que eu fui eleito antes da fundação do mundo. Significa antes da fundação do mundo. Mundo. Eu não gosto muito de falar aqui certas expressões, porque vai parecer para alguns que eu estou querendo aparecer ou saber mais. Não é isso, Mas também tem momentos que eu não posso deixar de falar o que eu vou falar aqui, porque afinal de contas eu estudei e eu não posso desprezar o meu bacharelado em teologia, A palavra mundo, no versículo de Efésios capítulo 1, verso 4, em grego, está escrito cosmos, tá bom? Cosmos. Toda vez que no chamado Novo Testamento aparece a palavra cosmos, que ele foi escrito em grego, verdade? Depois é que ele veio para o latim, e do latim foi traduzido para as línguas derivadas do latim, assim como o português, francês, inglês, tudo isso. Ok, então, toda vez que nessa parte toda aí da Bíblia aparece a palavra cosmos, em grego, claro, cosmos, significa o mundo visível. Aí já não é o mundo espiritual. Então, antes da fundação do mundo, podemos dizer, antes da fundação ou da formação do cosmos. Cosmos é o mundo matéria, visível, que eu carinhosamente chamo de palco, aonde Deus resolveu representar o seu teatro conosco. Certo? Então, o mundo cosmos é onde nós estamos, aonde nós socializamos, aonde existe, então, a chamada democracia, por exemplo, no mundo cosmos. Entendeu? Sacou aí? A palavra cosmos significa isso. Pois muito bem. E aqui diz que nós fomos eleitos antes de haver cosmos. Não havia cosmos. Não havia matéria. Não havia nada como você conhece hoje desse mundo em que estamos inseridos humanamente falando. Não havia isso. Porém, você foi eleito ali. Por quê, Pedro Kelly? Porque Deus não perguntou a ninguém, não pediu a ninguém para votar se concordava, se discordava, eleger você, ou eu, ou qualquer um. Então aí diz que ele elegeu sozinho. E isso não é democracia. Então, penso que está explicado aqui o significado de santos e sem mancha, verdade? Você foi eleito para isso. Por exemplo, você foi eleito para uma outra coisa também, que eu separei aqui para te mostrar, em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29. Preste atenção, eu vou ler para você aqui com muito carinho, Tendo entendido o que eu falei até aqui, isso vai te possibilitar entender um pouquinho mais de algumas coisas que talvez você já tivesse lido ou visto, mas não havia absorvido a total compreensão, que é importante. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos, tem que saber, tem que estar convencido disso, que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Os que amam a Deus, Isto é,
aos que conforme o seu propósito, a sua eleição, a sua decisão de eleger, foram chamados. Então, estes que foram chamados, eleitos, que eu li no verso anterior, estes são os que amam a Deus. Quer amar a Deus? Você não decide querer ou não querer. Antes eu amava a Deus, agora eu fiquei pau da vida com Ele, não amo mais. Isso não existe. A Deus, esses que são chamados, que foram eleitos num tempo muito anterior, como eu te disse, antes da fundação do cosmos, numa galáxia muito distante, esses estão capacitados a sentir e exercer esse amor. Porque quando eles foram eleitos, eles receberam de Deus uma coisa chamada dom. Três letrinhas, né? Dom. O dom é o Espírito e nele está tudo. O dom. Então você ama a Deus por isso. Então ele diz, a estes, veja que há uma separação aqui. Aí o verso 29 diz, porque aos que antes ele conheceu, esse antes conheceu, significa aqueles que ele elegeu, dentre aqueles que ele tinha. Você já colecionou figurinha? Já, Pedro Kelly? Não tem umas figurinhas que você gosta mais do que outras? Tem, Pedro Kelly. Mas todas as figurinhas são tuas, não são? São! A figurinha é minha. Então você pode escolher a que você mais gosta da figurinha? Pode. Então, se você pode escolher daquilo que é teu, por que Deus não pode escolher daquilo que é dele? Essa é a discussão aqui. Aos que antes conheceu, também predestinou a estes, para que estes fossem conforme a imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer que você, além de tudo, foi eleito para ser irmão do primogênito. Por exemplo, Pedro Kelly é o primogênito da família, a minha família biológica. O velho Pedro e a dona Cândida, que está rumo ao 101, certo? Eles se amaram, né? Na linguagem bíblica, se conheceram e minha mãe engravidou. Aí você sabe como é que uma mulher engravida, não é dormindo. Então, aí no dia 17 de agosto chegou primeiro o que rompeu a madre, Pedro Kelly. Depois veio Paulo César, depois veio Cátia Maria, depois veio Cláudio Antônio. E éramos nós 6. Depois Cláudio Antônio foi embora, velho Pedro foi embora, e nós outros estamos por aqui ainda insistindo. O que eu estava falando mesmo? Então, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, na família lá da minha mãe e do meu pai, eu sou o primogênito, eu cheguei primeiro. Os outros, meus irmãos, são iguaizinhos a mim em relação à família. Por quê? Porque nós somos irmãos. Está entendendo? Então, quando diz que você foi eleito antes da fundação do mundo para ser conforme Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, está te colocando na mesma posição de igualdade, de irmandade. Você não é ovelha, você não é servo, você não é nada disso. O teu irmão habita em você, tem mais essa, ele é o mais velho, cara. Você foi eleito, você foi eleita numa eleição totalmente antidemocrática para ter esse tipo de direitos que eu estou falando aqui, que você tem. Você que veio a esta terra depois da ressurreição do primogênito. Porque a ressurreição do primogênito significou o carimbo dos nossos direitos. Por isso é que ele chama a gente de mais que vencedores. Entendeu? Porque o nosso irmão mais velho foi na frente, resolveu a parada, pagou tudo. Quando a gente chegou aqui, pô, mano, valeu. Muito agradecido por você ter doado esse sacrifício para quando eu viesse aqui, eu não tivesse que, né? É como se a família tivesse
uma dívida muito grande, e aí eu, Pedro Kelly, fui lá e resolvi o assunto. Porque se eu não tivesse resolvido, os meus irmãos teriam que pagar essa dívida também. Aí, como eu fui lá e resolvi, eu paguei o preço. Ok, mas eu sou o vencedor. Eu paguei o preço e venci. Ok. E os meus irmãos pagaram o preço? Não. Então eles são mais que vencedores. Por quê? Porque eles não lutaram. Eles herdaram os benefícios do preço que eu paguei, supostamente daquela dívida que minha família tinha. Colocando aqui uma analogia, para que você possa viajar nesse assunto, aí, aqui começa o negócio. Quando você comenta esse tipo de assunto com alguém, certo que você comenta com as pessoas comuns, aí, porque você não é comum para mim. Você que está aqui, você não é comum. Você é uma pessoa muito especial, você é diferente, você é superior. Desculpa, mas eu considero você superior a todos aqueles que ainda não estão aqui, porque você já teve de Deus o benefício de ter o teu entendimento iluminado. Então você não é mais uma pessoa comum, levado por aí por qualquer vento, como essas pessoas que você vê aí fora. Você sente até pena, lástima, misericórdia. As pessoas estão enganadas por aí em tanta coisa. E você, sem querer, né? Mas eu estou dizendo para você que você é superior à pessoa comum. Porque você tem um entendimento poderoso. E olha, informação é poder. Preste atenção nisso. Quando você comenta esses assuntos com pessoas comuns, imediatamente na cabecinha delas, o que acontece? Elas raciocinam sobre o que você está comentando com elas, usando o conceito da democracia. Pedro Kelly, agora eu entendi por que eu falo e explico, e a pessoa diz, não concordo com isso, porque... Então, por quê? Porque essas pessoas têm o regime da democracia como o regime maravilhoso por excelência que elas acham. Elas foram acostumadas a viver democraticamente, pensar democraticamente, opinar democraticamente, dar opinião sobre tudo, metendo o nariz aonde nem foram chamados, mas esse é o regime em que elas cresceram, viveram no país onde elas estão. Aí você conta assuntos espirituais para ela, ela ainda não sabe dividir o espiritual daquilo que é material. Então ela pega essa informação que é superior, porque é espiritual, e utiliza o raciocínio da democracia. O que diz a democracia? Opinar. Peraí, não pode fazer isso sem me perguntar a minha opinião. Aí você comenta um assunto assim, aí aquela pessoa comum, ela diz assim, quer dizer que todo mundo pode fazer besteira que foi eleito? Esse é o resultado de uma mente que está totalmente dominada pelos conceitos da humanidade. Porque o que eu estou te falando aqui tem nada a ver com humanidade. Eu estou te falando espiritualidade, coisas espirituais. E coisas espirituais não são democráticas. A pessoa não consegue entender e aceitar que Deus não é democrata. Deus não é democrata. Deus não é republicano. Deus não é de direita. Deus não é de esquerda. Deus não é nacionalista. Deus não é nada disso. Deus é o Criador. Tudo, absolutamente tudo, foi Ele que fez. E todas as coisas estão debaixo do seu controle, do seu domínio, através das suas leis. Deus não está correndo atrás de resolver que roubaram o carro no estacionamento, que assaltaram fulano. Deus não está correndo atrás disso. Para isso Ele tem leis. Por isso é que Paulo fala em Hebreus que Deus atualmente está em seu repouso. Instituiu todas as leis e
funcione. E tudo funciona de acordo com as leis que ele determinou. Está entendendo? Vamos lá. Agora você viu que, como dizia meu pai, o velho Pedro, o buraco é mais embaixo. Desculpe a expressão aqui do velho Pedro. Fecha aspas aqui para o velho Pedro. Entendeu? Quer dizer que quando você comete um erro, você não perde a eleição. Você não perde o carimbo de eleito. Por quê? Porque a eleição é espiritual. Então o que é que você perde quando você comete um erro? Você perde porque você vai sofrer consequências humanas. Ponto. Mas não. Na espiritualidade está tudo resolvido, porque o teu carimbo de eleito você ganhou lá na eleição antidemocrática. Estou ouvindo aqui uma voz que está mandando eu ler para você. Não é no alto-falante não, é aqui. Efésios capítulo 1, né? Ainda, diz aqui, ó, em algumas versões, não, verso 5, sobre a eleição, diz assim, segundo a sua própria vontade. Pronto. Ou seja, essa eleição, quando você foi eleito, Deus não pediu conselho a ninguém. Não havia ninguém mais para colocar a ideia dele, a vontade dele, em votação. Ô fulano, você acha que eu devo eleger o Pedro Kelly? Ou eleger, deixa eu ver aqui, a Esther Targino, que está nos assistindo? Você acha, será que Deus... Então não havia ninguém ali para que Deus perguntasse, vamos colocar em votação se nós podemos eleger o Norivaldo, que está nos assistindo também nesse momento? Não, vamos colocar em votação porque a Sandra Roberta, eu não sei, eu sou a favor, o que vocês acham de eleger? Não havia isso. Foi de acordo com a sua própria vontade. Em algumas Bíblias em português está escrito, segundo o beneplácito da sua própria vontade. Em outras versões está escrito, segundo o seu puro afeto, dele próprio. Não havia terceiros. Ele escolheu porque ele quis, dentre os seus espíritos criados, ele decidiu separar, santificar, santo, separar. Peraí, vem aqui, esse aqui, igual a figurinha que eu te falei agora há pouco. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Escreveu um livro chamado Livro da Vida, colocou esses nomes lá e determinou seu exército de anjos, quando é que cada espírito desse seria nessa terra, através do ventre da mamãe, vestido por um corpo de carne. Isso aqui vai, aí quando chegou na hora da velha Cândida, está lá me assistindo, ele disse assim, essa aqui vai viver mais do que Matusalém, que minha mãe já está rumo 101, então, aí, pá, esse aqui tanto tempo, a avó Chiquinha, mãe da minha mãe, essa aqui vai durar 102 e tal. Então, abençoado, foi assim a tua eleição. Não havia cosmos, não havia denominações, não havia sinagogas, não havia sistema religioso, não havia religião. Isso não tem nada a ver com religião. Cada vez que você me ouve, cada vez que você entende o que eu estou falando e ensinando aqui, você vê que a religião vai se tornando na tua mente cada vez mais dispensável para você. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material
e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.